Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 18 de setembro de 2024. Silvia Bravanel diz que espírito de Jorge Lafond assombra estúdio do SBT, parte 4. Silvia Bravanel, de 53 anos, afirmou nesta quarta-feira, 8, que o espírito de Jorge Lafond, 1952-2003, intérprete de Vera Verão, estaria assombrando os estúdios do SBT, na região metropolitana de São Paulo. Segundo ela, um pintor teria ouvido o característico uepa da personagem. O estúdio 6 é muito assombrado, tanto que tem um nosso pintor, que nunca mais a gente viu, estava lá pintando, durante a madrugada, porque o pessoal sempre pinta e faz esses serviços quando não estão gravando mais, e disse que a Vera Verão deu um grito uepa, bem na cara desse pintor, disse Silvia Bravanel, em participação no podcast Paranormal Experience. Conforme Silvia Bravanel, o profissional se assustou tanto que quase sofreu um acidente de trabalho. Ele caiu para trás e viu aquele homem, daquele tamanho todo. O Lafond já havia falecido. O pintor pulou da escada e correu, e está correndo até hoje. Várias pessoas que trabalham lá, nos arquivos de fita, dizem que escutam coisas ali durante a madrugada, enfim, complementou a filha de Silvio Santos. Para além da história com o espírito de Jorge Lafond, a apresentadora contou que ela mesma já passou por uma experiência paranormal nos estúdios do SBT. Ela afirma ter tido contato com alguém de outro plano durante o intervalo de seu programa matinal. A situação acabou constrangendo-a perante a equipe. Teve um episódio no Estúdio 5, em que eu estava ali, no intervalo do Bom Dia e Cia, eu escutei alguém me chamando. A produção me falou que não tinha ninguém me chamando. Eu falei, eu ouvi uma pessoa me chamando. Eu tenho certeza. Todo mundo ficou olhando para minha cara com estranheza, relatou. Reencarnação da tia. Na mesma entrevista, Silvia Bravanel disse que acredita ser a reencarnação de sua tia. A informação teria sido passada por sua avó, após consulta com o médium Chico Xavier, 1910-2002. A tal tia seria irmã de Maria Aparecida, primeira esposa do Homem do Baú, que morreu em meados de 1977. Eu tenho uma tia e eu não a conheci porque ela morreu com 4 anos. Isso é uma coisa que a minha avó me contou uma vez. O Chico Xavier era muito amigo da minha avó, eram amicíssimos de, tipo, frequentar a minha casa. Um dia minha avó resolveu perguntar sobre a filha falecida, que era a irmã mais velha da minha mãe. Aí, o Chico falou, ela está ali. E quem estava sentada naquela sala era eu, que estava brincando. Minha avó falou, ali onde? E ele respondeu, a sua neta é a encarnação da sua filha. A respeito da reencarnação, Allan Kardec esclarece na Revista Espírita de abril de 1862 que, um fato que ninguém poderia negar é que o espiritismo marcha com rapidez. Ora, quando uma coisa se propaga é porque convém. Se o espiritismo se propaga, é porque convém. Há várias causas para isto. A primeira, e sem contradição, como já explicamos em diversas circunstâncias, é a satisfação moral que proporciona aos que o compreendem e praticam. Mas até mesmo essa causa em parte recebe o seu vigor do princípio da reencarnação. É o que tentaremos demonstrar. Nenhuma criatura que reflita deixará de se preocupar com o seu futuro após a morte, o que bem vale a pena. Quem é que não liga mais importância à sua situação na Terra durante alguns anos do que durante uns poucos dias? Mais ainda, durante a primeira parte da vida a gente trabalha, extenua-se de fadiga e se impõe toda sorte de restrições para, na outra metade, garantir-se um pouco de repouso e de bem-estar. Se temos tantos cuidados por alguns anos indefinidos, não é racional tê-los ainda mais pela vida de além-túmulo, cuja duração é ilimitada.
Por que motivo a maioria trabalha mais pelo presente fugidio do que pelo futuro sem fim? É que a gente acredita na realidade do presente e duvida do futuro. Ora, a gente só duvida daquilo que não compreende. Compreenda-se o futuro, e tudo cessará. Aos próprios olhos daqueles que no estado das crenças vulgares estão melhor convencidos da vida futura, esta se apresenta de maneira tão vaga, que nem sempre basta a fé para fixar as ideias, pois aquela tem mais as características de uma hipótese do que as de uma realidade. O Espiritismo vem destruir essa incerteza, pelo testemunho dos que viveram e por provas de certo modo materiais. Toda religião repousa necessariamente sobre a vida futura e todos os dogmas convergem forçosamente para esse fim único. É visando atingir esse fim que eles são praticados, e a fé nos dogmas está na razão direta da eficácia que se lhes atribui para alcançá-lo. A teoria da vida futura é, pois, a pedra angular de toda doutrina religiosa. Se essa teoria pecar pela base, se abrir brecha a sérias objeções, se ela se contradiz, se for demonstrada a impossibilidade de certas partes, tudo se esboroa. Para começar surge a dúvida. A esta sucede a negação absoluta e os dogmas são arrastados no naufrágio da fé. Pensaram escapar do perigo proscrevendo o exame e considerando uma virtude a fé cega. Mas pretender impor a fé cega neste século é desconhecer a época em que vivemos. A gente reflete, queira ou não queira, a gente examina, pela força das coisas, a gente quer saber como e por quê. O desenvolvimento das indústrias e das ciências exatas ensina a olhar o terreno onde se põe os pés. É por isso que a gente sonda aquele por onde se diz que caminharemos depois da morte. Se não o reconhecermos sólido, isto é, lógico e racional, dele não nos ocuparemos. Por mais que façam, não conseguirão neutralizar essa tendência, que é inerente ao desenvolvimento intelectual e moral da humanidade. Segundo uns, é um bem. Segundo outros, um mal. Seja qual for a maneira de encarar, temos que nos acomodar, queiramos ou não, pois a coisa não pode ser de outro modo. A necessidade de se dar conta e de compreender vai das coisas materiais às coisas morais. Certamente a vida futura não é uma coisa palpável como uma estrada de ferro e uma máquina a vapor, mas pode ser compreendida pelo raciocínio. Se o raciocínio pelo qual a gente procura demonstrá-la não satisfizer a razão, a gente abandona premissas e conclusões. Interroguem-se aqueles que negam a vida futura e todos dirão que foram conduzidos à incredulidade pelo próprio quadro que lhes era apresentado, com seu cortejo de diabos, de labaredas e de sofrimentos sem fim. Todas as questões morais, psicológicas e metafísicas se ligam de maneira mais ou menos direta à questão do futuro. Disso resulta que essa última questão de certo modo depende da racionalidade de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. Por sua vez, o Espiritismo vem, não como uma religião, mas como doutrina filosófica, trazer a sua teoria, apoiada no fato das manifestações. Ele não se impõe, não exige confiança cega, mete-se entre as criaturas e diz: examinai, comparai e julgai. Se achardes algo melhor do que isto que vos dou, tomai-o. Ele não diz: venho derrocar as bases da religião e substituí-la por um culto novo. Diz: dirijo-me não aos que creem e que se acham satisfeitos com suas crenças, mas aos que abandonam as vossas fileiras pela incredulidade que não o soubestes ou não pudestes reter. Venho dar-lhes, sobre as verdades que repelem, uma interpretação que satisfaça sua razão e que os leve a aceitá-la. O número dos que tiro do atoleiro da incredulidade é a prova de que o consigo. Escutai-os, e todos vos dirão: se me tivessem ensinado essas coisas desta maneira em minha infância, eu jamais teria duvidado. Agora creio porque compreendo. Deveis repeli-los porque aceitam o espírito e não a letra, o princípio e não a forma. Tendes toda a liberdade.
Se para vossa consciência isto constitui um dever, ninguém pensará em violentá-la. Mas eu não diria que isso é um erro menor. Digo mais, é uma imprudência. Como dissemos, a vida futura é o objetivo essencial de toda doutrina moral. Sem a vida futura, a moral não tem base. A vitória do Espiritismo está precisamente na sua maneira de apresentar o futuro. Além das provas que ele nos dá, o quadro que ele pinta é tão claro, tão simples, tão lógico, tão conforme a justiça e a bondade de Deus, que involuntariamente a gente diz: sim, é assim mesmo que a coisa deve ser, assim eu a tinha imaginado, e se não tinha acreditado é porque me tinham ensinado de outro modo. Esta foi a crônica do amanhecer de 18 de setembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.